Olá, paz do Senhor. Hoje vamos falar a respeito de uma mulher da Bíblia que ela agiu com muita sabedoria. A palavra encontra-se em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 3, que fala assim: E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Calebe. Glória a Deus. A Bíblia vem nos contar a história de um homem que chamava Nabal. Esse homem ele era um fazendeiro, possuía muitas riquezas, ele tinha posses num Carmelo, e Davi, na época que ele estava fugindo de Saul, Davi encontrou com os servos deste homem num deserto, e ali ele cuidou deles, não fez mal nenhum. Ele estava tosqueando as ovelhas, estavam cuidando das ovelhas, e Davi com o seu povo cuidou do rebanho, inclusive, e não fez mal ao povo de Nabal. Mas chegou uma hora que Davi precisou de ajuda, e Davi mandou os servos dele vir até Nabal e falar, se apresentar a ele, falar que veio de paz, que ele era o Davi, filho de Jessé, e pedir para que o que ele estivesse na mão dele, ele poder ajudá-lo. E quando os servos vieram, que falou isso para Nabal, com todas as palavras que Davi lhe mandou, Nabal respondeu aos seus criados e disse: Quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje que cada um foge a seu senhor. Ou seja, ele se recusou. Ele falou: tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores e o daria a homem que eu não sei de onde vem? Então Davi, quando recebeu esse recado, Davi se enfureceu muito, e Davi falou: pois bem, já que assim, vai pagar com a vida, vai pagar com a vida deles, vou matar todos os homens, até as crianças. E Davi levantou ali com os seus 400 homens e 200 ficaram com a bagagem. E ali Davi pegou esses 400 homens e foi até Nabal na intenção de exterminar tudo que ele tinha, acabar com tudo que Nabal teria. E ali um servo chegou a anunciar isso para Abigail, a mulher de Nabal, que Davi enviou mensageiro, avisando, e que estava indo acabar com eles. Ali essa mulher, sem que o seu esposo ficasse sabendo, ela pediu para que os servos juntassem ali algumas coisas, muitas coisas, e ela mandou colocar no jumento e foi levar até Davi. E chegando lá no caminho, quando o encontrou, ela se ajoelhou aos pés de Davi, clamando misericórdia, pedindo para que Davi tivesse misericórdia, que o esposo dela foi insensato, mas que ele não fizesse mal a eles, porque ela sabe que Davi fez bem para ele e ele quis pagar com mal, mas que ela estava ali representando para que ele pudesse ter misericórdia e não fazer mal a eles. E assim Davi recebeu com as palavras dela, e Davi aceitou a oferta que ela estava trazendo e desistiu de fazer o mal que ele veio para fazer com Nabal, e deixou nas mãos do Senhor. E nada melhor do que quando nossos inimigos se levantam contra nós e nós simplesmente entregamos nas mãos de Deus. Nós não temos que fazer justiça com nossas próprias mãos. Entrega para o Senhor, que Ele vai fazer o melhor por nós. O Senhor sabe como lidar com cada um. E ali Davi deixou.
e logo depois esse homem veio a morrer. Tanto que essa mulher, ela se destacou tanto com essa atitude dela, e Davi, após a morte do esposo, Davi a tomou como esposa, porque viu nela o verdadeiro perfil de uma mulher que serviria como esposa de um rei. E essa mulher, ela agiu com sabedoria, mesmo tendo seu esposo, mesmo sendo casada com um homem insensato, sem caráter, rude, ela era totalmente o oposto. E Deus trabalha em nossas vidas. Muitas vezes nós nos deparamos com situações assim, situação da qual na família um é bom, outro é ruim, mas nós temos que nos posicionarmos, nós temos que orar, nós temos que buscar a face do Senhor e nós temos que ser diferentes. Não podemos deixar aquela pessoa ruim nos afetar a tal ponto que o nosso coração venha a se fechar e que nós não venhamos a buscar a luz, buscar o entendimento do que Deus tem para as nossas vidas, que através do equilíbrio que nós temos, somos mulheres sábias, possamos ser sábias para edificar nossa casa. Muitas vezes depende de nós pôr as coisas no lugar, depende de nós nos posicionarmos na presença do Senhor para que o Senhor venha trabalhar e liberar a bênção no nosso lar. Que nós sejamos inteligentes igual a Abigail, que nós venhamos intervir nas situações, não batendo de frente a frente, mas de joelho, orando, intercedendo, clamando ao Senhor, que o Senhor tudo vê, tudo ouve, e o Senhor está atento a tudo o que está nos acontecendo. O Senhor é quem vai entrar na nossa frente. A Abigail aqui foi, ela precisou de tomar uma atitude, temendo, porque não foi fácil chegar na frente de um homem com 400 homens de guerra armados, prontos para atacar. Eles poderiam acabar com a vida dela. E, no entanto, pela misericórdia do Senhor, ela conseguiu resgatar, inclusive, a vida daquele que é o esposo que ia ser exterminado junto com todos os seus servos, todos os homens de sua casa. Mas Deus deu a sabedoria para ela. Então, que nós venhamos ser sábias. Essa palavra fala de uma mulher, mas Deus estende a sabedoria dele não só para a mulher, para os homens também. Muitas vezes é o homem que está nessa situação, a mulher que é brava, valente, como se fala. E o homem tem que ser prudente, tem que ser sábio e agir com sabedoria diante das situações para que as consequências não recaiam sobre todos. E assim nós venhamos ter uma vida plena na presença do Senhor com a nossa família e que Deus abençoe, que Deus nos dê sabedoria para lidar com todas essas situações que aparecem em nosso caminho. Amém? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.